Fundos imobiliários de shopping, qual que é o melhor FII de shopping entre os top 5 aí FIIs do setor? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí dos top 5 para te ajudar a escolher aí o melhor FII, e no final do vídeo eu fiz uma tabela completinha aí para você, para ficar melhor aí de você visualizar, para você printar e escolher aí o seu FII. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs, e já escreva aqui embaixo nos comentários se você investe em FIIs de shopping e qual que é o seu preferido aí, qual que é o melhor na sua opinião. E eu já começo o vídeo com o XPML11 com a sua cotação, que no dia que eu tô gravando esse vídeo tá em R$ 115,90, dividend yield 8,95% nos últimos 12 meses, P sobre VP 1,05, ou seja, ele está 5% acima do seu preço justo. Em FIIs de tijolos, isso não é tão preocupante assim, porque tem a valorização ali dos imóveis que conta ao longo do ano. Liquidez média diária excelente, de 12 milhões por dia, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 22,75%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vinha avançando aqui desde 2019 até cair aqui com a bolsa inteira lá em 2020. Ele se recuperou, veio aqui andando meio que lateralizado, até que no começo do ano passado ele deu uma boa decolada aqui na sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.528 no XPML11. Ele é um fundo da XP de tijolo do segmento de shopping. Ele tem uma vacância aí bem tranquila de 4,70%. Lembrando que vacância se refere à porcentagem dos espaços vazios dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior aí para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Ele tem mais de 464 mil cotistas, o seu valor justo seria R$ 110,74 por cota, seu último rendimento 91 centavos, e ele tem um valor patrimonial de 4,4 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 8,95% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,45%. E aqui a gente vê como ele sofreu aqui com a rentabilidade lá em 2020 e 2021, quando os shoppings eles foram fechados, ele entregou uma rentabilidade aí bem magrinha aí para os seus cotistas. Mas os shoppings eles foram reabertos e agora ele está entregando aí uma rentabilidade até o dia da gravação desse vídeo, no mês de abril, de 0,78%. E isso impactou também no pagamento de dividendos, ele entregou dividendos mais magrinhos em 2020 e 2021, oferecendo lá em 2020, em agosto, 3 centavos aí para os seus cotistas, e o seu último rendimento foi de 91 centavos, pagos aí no dia 25 de abril. Comparando aqui a rentabilidade do XPML11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX nos últimos 5 anos, 51,38% contra 34,82% do IFIX. E o XPML11 ele tem 8 shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro 3 shoppings, Bahia 2 shoppings e no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, um ativo em cada estado. E ele tem 19,03% aí do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 837 milhões de reais. E a gente vê aqui a evolução do patrimônio líquido desse FII, que vem aumentando aí ao longo do tempo. Abrindo aqui o relatório gerencial, a gente vê que ele foi criado em 2017, em dezembro daquele ano. Ele é gerido e administrado aí pela XP, ele cobra uma taxa de administração de 0,75% e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA, mais 6% ao ano. Em fevereiro, ele gerou receitas aí de 44,1 milhões de reais, despesas de 4,6 milhões de reais, o que deu um resultado aí de 39,5 milhões de reais, um rendimento distribuído de 29,8 milhões de reais,
uma distribuição média por cota em fevereiro, né, de 90 centavos por cota. Ou seja, ele distribuiu menos do que ele arrecadou. Isso é muito bom. Aqui ele fala da subscrição, a 11ª subscrição que ele ofereceu em março de 2024 e das aquisições aqui que o FII ele quer fazer aí com esse dinheiro da subscrição. E a gente vê que ele tem aqui uma grande quantidade de recursos, né, de caixa atual e as possíveis aquisições aqui que ele quer fazer aqui ao longo do tempo, né, e a previsão, né, que sobre lá ainda 180 milhões de reais depois de todas essas aquisições, depois de todos esses recursos aí aplicados. E a gente vê aqui que desde março do ano passado até fevereiro deste ano, os seus dividendos eles foram aumentando aqui ao longo do tempo. E o fundo investe aí 75,8% em imóveis, né, em shopping centers. Ele tem 2,4% em CRI conversível. FIIs, ele tem 5,1% aí da carteira e 16,7% em caixa. E a maior concentração aí dos shoppings está na região sudeste, né, 59% aí dos shoppings, 8% aqui na região sul, região norte 9% e região nordeste 24%. E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela. Lembrando que o fundo imobiliário tem uma alavancagem bem baixinha de 1%. O segundo fundo imobiliário aí de shopping para você estudar é o HGBS 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 221,99, seu dividend yield de 9,52%, P sobre VP 0,96, ou seja, 4% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 4,22 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 23,87%. Analisando aqui a sua cotação ao longo de 5 anos, a gente vê que ele também apanhou aqui bastante, né, depois lá do fechamento dos shoppings, mas ele deu uma boa decolada aqui na Bolsa de Valores a partir de abril do ano passado, né? Teve uma valorização aí bastante expressiva. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.224,31 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo aí da rede de tijolo, do segmento aí de shopping. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60%. Ele tem uma vacância aí bem tranquila também, né, de 6,80%. Ele tem quase 115 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 231,34. Seu último rendimento R$ 1,75. E o seu valor patrimonial 2,94 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 9,52%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,45%. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade deste FII, né, como ele sofreu aqui também em 2020 e 2021. Quando começou ali a crescer a sua rentabilidade. E agora, no mês de março, a sua rentabilidade foi de 0,76%. E isso impactou também no pagamento de dividendos. Ele entregou dividendos bem magrinhos no passado, mas agora o seu último rendimento foi de R$ 1,75. Comparando aqui a rentabilidade do HGBS 11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele não supera aqui a rentabilidade do IFIX. Porém, nos últimos 2 anos, ele supera aqui a rentabilidade do IFIX. E ele tem 14 imóveis em São Paulo e no Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, um ativo em cada estado. E o HGBS 11 ele tem 11,65% aí do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 340 milhões de reais. E a gente vê que o patrimônio líquido desse FII também veio aumentando aí ao longo do tempo. Abrindo aqui o último relatório gerencial aí do FII referente a março de 2024, a gente vê que o fundo ele foi iniciado em 2006, né, um fundo bem antigo. Ele é administrado e gerido aí pela Rede.
ele cobra uma taxa de administração de 0,60%, mas ele não cobra a taxa de performance, o que é muito bom. E ele vem mantendo aqui uma vacância bem controlada, né, nesse último ano. Aqui são todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele investe, sendo que a maior exposição aí da carteira é o Shopping Penha, né, com 13% aí do seu patrimônio investido nesse shopping, seguido aí do West Plaza com 10%. E o HGBS 11 ele gerou receitas aí de 16 milhões vindo aí dos imóveis, outras receitas 3,6 milhões, total de despesas 3,4 milhões de reais, gerando resultado operacional de 16,2 milhões de reais, e o lucro foi de 20,3 milhões de reais. E o resultado foi de 36,5 milhões de reais, sendo que ele distribuiu aí 22,2 milhões de reais. Ou seja, ele guardou aí uma grande gordurinha aí em caixa. E ele investe aí 66,9% aí em imóveis, 15,7% em cotas aí de outros fundos imobiliários. E aqui são todos os shoppings que ele tem na carteira, e a gente vê que a maior exposição, aí a maior concentração é no estado de São Paulo. 85% aí dos shoppings estão nesse estado. E eu gosto bastante desse relatório gerencial, porque ele mostra aqui bastante fotos, é bem detalhado aqui cada shopping, participação, bem explicadinho aqui para você. Eu vou deixar aqui o relatório gerencial deste e dos outros FIIs na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Lembrando que a alavancagem aí do HGBS 11 é de 7,20%, bem tranquila também. Qual que é o melhor FII de shopping aí para você? Mas eu tenho certeza que esse é o melhor canal de investimentos em FIIs para você se inscrever e ativar as notificações, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perca tempo. O terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o MOL 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 114,29, dividend yield 8,82%, P sobre VP 0,95, ou seja, ele está descontado aí 5% para você. Liquidez média diária 2,69 milhões por dia, então você não vai ter problemas em negociar, e ele teve uma valorização aí de 21,36% no último ano. A gente vê que nos últimos 5 anos, esse fundo imobiliário, ele também vem avançando aqui a sua cotação ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.500,33 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo da MOS Brasil, de tijolo do segmento de shopping. Ele cobra uma taxa de administração de 0,50%, bem tranquila. Uma vacância bem controlada aí de apenas 5%. Ele tem aí quase 135 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 119,81. Seu último rendimento 92 centavos por cota. E ele tem um valor patrimonial de 1,55 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 8,82%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,14%. E a gente vê que ele também entregou uma rentabilidade menor lá em 2020, né, chegando a pagar aqui em maio daquele ano 0,13%. E agora, né, fechou aí em março de 2024 pagando 0,77% de rentabilidade aí para os seus cotistas. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. Ele chegou a entregar lá em 2020 11 centavos por cota e agora seu último rendimento 92 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do MOL 11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 49%, né, quase 50%, contra 34% aí do IFIX. E ele tem uma lista de imóveis aí também diversificada, né, sendo 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro,
Pernambuco, Alagoas e Bahia, um ativo em cada estado. Ele tem 6,78% aí do patrimônio em caixa, o que dá pouco mais aí de 100 milhões de reais, né, em caixa. E analisando aqui o seu patrimônio líquido ao longo de 5 anos, a gente vê que o patrimônio vem crescendo aqui ao longo do tempo. Abrindo aqui o último relatório gerencial aqui desse fundo referente ao mês de fevereiro de 2024, a gente vê aqui que ele cobra uma taxa de administração aí bem baixinha, né? E ele não cobra a taxa de performance. E o fundo imobiliário, ele já fez aí 5 subscrições, sendo que a última foi agora em janeiro de 2024. Ele tem um total de 14 ativos, uma ocupação aí de 95% e o seu retorno mensal foi de 1,71%. E aqui são todos os shoppings aí que esse FII investe, sendo que ele tem 100% aqui de participação no Península Open Mall e também no Rio 2 Shopping. E depois ele tem participação aqui também no Madureira Shopping, né, 80% aí de participação. Maceió Shopping, 82%. Em fevereiro ele gerou receitas aí de 13,9 milhões de reais, despesas de 2,5 milhões de reais, um resultado de 11,4 milhões de reais, um resultado por cota de 88 centavos. Porém, o rendimento distribuído foi de 11,9 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu um pouco mais do que ele arrecadou, né, sendo que o distribuído aí, rendimento, né, distribuído foi de 92 centavos por cota. E o MOL 11, ele tem uma alavancagem aí bem tranquila também, né, de 9,60%. O quarto fundo imobiliário é o VISC 11, né, da Vinci, né? Muitos gostam aí dessa gestora, outros não. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 117,60, dividend yield de 9,36%, P sobre VP 0,93, ou seja, 7% de desconto, liquidez média diária de 10,4 milhões por dia, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,37%. Analisando sua cotação ao longo de 5 anos, a gente vê que ele também caiu aqui em 2020, veio aqui andando meio que lateralizado e ele teve uma boa valorização a partir ali do final de 2022. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria hoje R$ 1.580,33 neste FII. Ele é um fundo aí da Vinci, de tijolo, do segmento aí de shopping. Ele cobra uma taxa de administração, aqui tá errado, tá? Não é 1,35. Eu já mostro ali a taxa de administração correta. Ele tem uma vacância de 7,4%, né, bem tranquila. Ele tem um pouco mais aí de 332 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota R$ 127,88. Seu último rendimento R$ 1 por cota. E o seu valor patrimonial 3,69 bilhões de reais. A gente vê aqui que o seu dividend yield atual é de 9,36%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,56%. E a gente vê que ele entregou aqui rentabilidades mais magrinhas lá em 2020, né, 2021 também, e agora ele fechou aí em março entregando 0,82% de rentabilidade. E isso impacta aqui também no pagamento de dividendos, né? Sendo que ele entregou aí 15 centavos lá em 2020 e agora, né, já faz um bom tempo aqui que ele vem entregando R$1 por cota. Analisando aqui o VISC 11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX. 55,15 contra 34 aí do IFIX. E ele tem uma lista aqui de imóveis, né, bem diversificada, 5 no Rio de Janeiro, também São Paulo 5, Ceará 3, Paraná 2, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, um ativo em cada estado. Ele tem 16,77% aí do seu patrimônio em caixa, o que corresponde a um pouco mais de 618 milhões de reais. E a gente vê aqui que o seu patrimônio
vem aumentando aqui ao longo do tempo, o que também é um ponto positivo aí para o FII. Abrindo aqui o relatório gerencial referente a março de 2024, a gente vê que o fundo imobiliário ele foi criado em 2014, ele é gerido aí pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Assim como os outros, ele é destinado aí para o público em geral e ele cobra aí uma taxa de administração de 1,05%, tá? Não é 1,35%. Por quê? Porque ele supera aqui os 2 bilhões de reais em valor de mercado. E ele não cobra taxa de performance, o que é um ponto aí também positivo aí para você. O seu último rendimento, né, foi de R$1 por cota. Ele fez aquisições aí de 5% em março no Shopping Plaza Sul e o seu volume médio aí de negociação em março foi de 13 milhões por dia. A gente vê que o fundo imobiliário ele gerou receitas em março de 20 milhões, 20,4 milhões, despesa financeira 2,7 milhões, taxa de administração 3,1 milhões, despesas aí do gestor 2,7, do administrador 315 mil e outras despesas 152 mil, o que gerou um resultado aí de 18,3 milhões. E os rendimentos que foram distribuídos foi de 28,8 milhões, ou seja, ele distribuiu mais do que ele arrecadou. E a previsão é que até junho ele entregue aí R$1 por cota, podendo chegar até R$1,10 por cota em rendimentos. E a gente vê que a maior exposição deste FII é no estado de São Paulo, né? 34% aí dos shoppings que ele investe. E aqui são todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele investe. E a sua alavancagem é de 14%. O quinto fundo imobiliário, porém não menos importante, é o HSML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 95,12, Dividend Yield 9,50%, P sobre VP 0,99, ou seja, quase ali no seu preço justo, mas com desconto. Liquidez média diária de 5,4 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 23,85%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele caiu aqui em 2020, veio andando aqui meio que lateralizado aqui na Bolsa de Valores, até que ele deu uma boa decolada aqui, né, no começo aqui do ano passado, né, tendo uma valorização aí da sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje, reinvestindo os dividendos, R$ 1.330,82 neste FII. Ele é um fundo imobiliário da HSI, de tijolo do segmento de shopping. Ele cobra uma taxa de administração de 1,20%. Ele tem uma vacância aí bem controlada também de 4,10%. O seu valor patrimonial por cota R$ 96,15. Seu último rendimento 80 centavos por cota. E ele tem um valor patrimonial de 1,96 bilhão de reais, né? Quase 2 bilhões de reais. O seu Dividend Yield atual é de 9,50%, porém o seu Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é de 8,83%. E a gente vê que ele entregou rentabilidades aí bem magrinhas, né, em 2020 e 2021. Né, ele se recuperou e agora, né, no mês de março entregou 0,82 aí de rentabilidade. E isso impactou também no pagamento de dividendos. Ele entregou dividendos bem mais gordinhos a partir aí, né, de maio de 2021, sendo que seu último rendimento foi de 80 centavos. Comparando a rentabilidade dele em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele perde para o IFIX, né, 33,08, né, contra 34,82% aí do IFIX, né, ou seja, ele perde, mas bem pouquinho. Nos últimos 2 anos, ele ganha aqui do IFIX. E ele tem 3 shoppings em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Acre, um ativo em cada estado. 9,31% aí do seu patrimônio está em caixa, né, o que dá um pouco mais aí de 182 milhões de reais. E analisando aqui o seu patrimônio líquido nos últimos 5 anos, a gente vê que o seu patrimônio vem crescendo aí também ao longo do tempo, o que também é um ponto positivo. Abrindo o seu relatório gerencial,
A gente vê que esse fundo imobiliário é um pouco mais novo, né? Teve o seu início em julho de 2019. Ele é gerido aí pela HSI e administrado pela S3K6 Brasil. O K6 Brasil. Ele cobra uma taxa de administração de 1,05% e ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA, mais 6% ao ano. Em março, o fundo imobiliário ele gerou receitas aí de 16,9 milhões de reais, mais uma receita financeira de 1 milhão de reais, despesas de 4,9 milhões de reais, gerando resultado de 13 milhões de reais, e isso gerou um resultado aí por cota de 64 centavos, e ele distribuiu 80 centavos aí para os seus cotistas, retirando ali 16 centavos do seu caixa, ou seja, ele distribuiu aí mais 16 centavos aí para os seus cotistas. E o fundo imobiliário ele tem uma alavancagem aí de 18,70%. E aqui são todos os shoppings aí que esse fundo imobiliário ele investe. Então vamos lá, eu fiz uma planilha aqui, você pode até printar aí a sua tela para você visualizar melhor essa planilha, mostrando aqui o XPML11, HGBS11, MOL11, BISC11 e HSML11. E na minha opinião, todos os 5 fundos imobiliários de shopping aqui são muito bons, né? Eles estão performando muito bem aí na bolsa de valores, mas na minha opinião, o XPML11 é o melhor fundo imobiliário de shopping hoje, pela análise aqui de todos esses indicadores aqui que eu mostrei aqui no vídeo para você. E para você, qual que é o melhor PI de shopping? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o VGHF11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.